Saúde a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Com grande alegria, nós estamos reunidos nesse dia do Senhor, dia que o Senhor nos deu, dia que pertence ao Senhor. E gratos a Deus por todos que estão aqui, todos que nos acompanham também. De fato, a palavra do Senhor, embora nós estejamos aí lutando contra essa distância, contra esse afastamento, mas a palavra do Senhor, ela continua crescendo, avançando, a igreja do Senhor, ela continua viva, porque afinal nada pode impedir o avanço do Senhor. Pensando nisso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Está lá no Novo Testamento. Só vai passando as epístolas, vão ter as epístolas maiores, depois a gente começa as menores, e temos Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, e aí 1 Tessalonicenses. Nós faremos a leitura dos primeiros versos, dos versos 1 a 5, apenas os versos introdutórios dessa carta. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz estejam com vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações, e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês para o próprio bem de vocês. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos reunidos como seu povo, pela tua palavra, unidos, Senhor Deus, ao redor da tua verdade, que ela possa realmente trazer um impacto como trouxe aos cristãos ali de Tessalônica há tanto tempo atrás, e que é a mesma palavra que vem avançando ao longo dos anos e transformando vidas, mudando histórias, colocando-as no eixo da história maior, que é a história do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém e amém. Provavelmente você já ouviu falar, especialmente os estudiosos aí do direito, sobre o tripartite, ou a separação do governo em três. Nós conhecemos, o próprio Brasil segue o modelo dos três poderes, né? A gente tem lá na esplanada dos ministérios os três poderes muito claros, o executivo, o legislativo e o judiciário. Isso surge num movimento mais moderno, mas provavelmente começou lá na Grécia Antiga, quando Aristóteles escreve a obra A Política, falando da importância da existência de poderes divididos ou de órgãos divididos que visavam o bem do povo ou do Estado. Aristóteles defendia o poder deliberativo, o poder executivo e o poder judiciário. A própria Constituição federal, ela determina, então, os três poderes, que é os que eu falei, o executivo, o legislativo e o judiciário, e diz, então, que eles devem ser independentes entre si, mas funcionarem harmoniosamente entre eles. E nós temos visto no nosso contexto, né, o quanto que tem sido criticado e falado desse poder harmônico e como isso não tem sido obedecido. Muitas vezes um poder quer sobrepor ao outro, e a proposta de dividir os poderes
era justamente essa, de que um poder não sobressaísse sobre o outro, de que um controlasse o outro e um tivesse domínio sobre o outro, para que não houvesse o abuso, mas mesmo assim eles fossem independentes. Mas a proposta é justamente de que o poder fosse articulado e os três governassem para um bem comum. Embora a gente veja que isso não acontece, mas o ideal é esse, os três agindo para um bem harmonioso, para um fim comum. E nós vemos ao longo da história e da própria palavra do Senhor que essa ideia de três, de tríades, de tripés, são questões que nos despertam pelo menos a curiosidade. O fato de Deus ser triuno, o fato, como Paulo diz aqui, a respeito da fé, do amor e da esperança, ele diz isso em outras passagens, em outros textos também, em ordem trocadas, e eu vou falar a respeito disso. Só nesse texto que nós lemos, ele cita pelo menos 2 tripés, ou 2 tríades, três caminhos que têm uma direção comum, um propósito comum, um fim comum. Isso nos dá essa ideia de sustentabilidade, de que há um domínio controlando com um propósito final realmente com o bem comum. É interessante falar a respeito disso, porque Paulo escreve aqui aos Tessalonicenses, que é um povo que estava então vivendo num contexto meio conturbado. A igreja aos Tessalonicenses, ela foi plantada de uma forma muito conturbada. Está lá em Atos capítulo 17. Então o apóstolo Paulo, na segunda viagem missionária, após passar por Filipos, ali na região da Macedônia, ele chega a Tessalonicenses também. Quando ele chega em Tessalonicenses, diz que ele ficou ali pelo menos 3 semanas. Possivelmente ele ficou mais, pregando ali na sinagoga e narrando a respeito do Senhor Jesus. Depois, por conta disso, levantou-se uma grande perseguição. Ao passo que o próprio Jason, que foi quem recebeu Paulo e seus companheiros em casa, ele foi perseguido, foi levado ao tribunal injustamente. E essa igreja passou a ser realmente uma igreja que conviveu num contexto muito conturbado, foi plantada em um contexto mesmo de perseguição. Depois, por conta dessa perseguição, Paulo tem que ir para a famosa Bereia, onde fala que os crentes de Bereia eram mais ricos, eram mais nobres do que os de Tessalonicenses, porque eles consultavam a palavra do Senhor para ver se o que o Paulo estava pregando era realmente aquilo. Então, vocês possivelmente já ouviram essa história. E então, a igreja aos Tessalonicenses foi plantada justamente num momento conturbado. E Paulo, então, passou ali, pregou, deixou alguns irmãos ali dentro disso, tendo que sair fugido mesmo. Foi numa noite que ele sai para que não morresse ali ou fosse passado-se pela prisão, como ele teve que passar em Filipos. Ele chega em Bereia e depois de Bereia vai a Atenas, depois a famosa Corinto. E por que eu estou dizendo isso? Porque para a gente entender o que está acontecendo aqui. E aí, quando Paulo escreve a Epístola aos Tessalonicenses, essa epístola é fruto de um cuidado pastoral, de um zelo de Paulo por esses irmãos. Embora ele ficou ali, então, de 3 semanas a 1 mês ali com aquele povo, ele se preocupava com aqueles irmãos. E ele manda depois, então, Timóteo para aquela igreja para saber como eles estavam. Timóteo retorna, fala para Paulo como eles estavam, e então Paulo escreve essa carta. Ele escreve pelo menos com 3 propósitos. O primeiro é para elogiar a fé e a perseverança desses irmãos. Paulo escreve para encorajá-los, para que eles continuassem progredindo na fé. Outro propósito que Paulo escreve não era só elogio, ele escreve também para exortar, para que eles vivessem em santidade. E também Paulo escreve para corrigir uma dúvida que aqueles irmãos tinham, que eu creio que muitos estão tendo nesse período de pandemia, que se levantam, ou muitos compreendem erroneamente, que é em relação à volta do Senhor. Os irmãos aos Tessalonicenses tinham dúvidas com respeito, será que o Senhor vai voltar? É iminente a vinda do Senhor? Outros já vão ter problemas em pensar que o Senhor já havia voltado e eles já tinham ficado. Então, outros estavam preocupados com aqueles que morreram, possivelmente até por conta da perseguição, e o que vai acontecer com eles. Então, Paulo escreve para esclarecer algumas dúvidas com respeito à volta do Senhor.
Mas à luz disso aqui que nós lemos, da introdução, e se o Senhor nos permitir em outras situações, nós podemos continuar a carta. Mas Paulo nos mostra aqui que o povo de Deus é o povo chamado, então, para viver com fé, com amor e esperança, pelo poder do Evangelho. O povo de Deus é convocado, é escolhido, é separado pelo Senhor para viver de forma determinada, mesmo em meio a situações adversas, com fé, amor e esperança, fruto da mensagem do que eles ouviram. Primeiramente, nós podemos ver, antes de vermos as duas tríades que Paulo trabalha, mas a gente vê que o povo de Deus é alguém preocupado às necessidades daqueles que passaram pelo seu caminho. É interessante pensar isso. Primeiro, a gente já nota isso, porque, embora a gente fale aqui que é a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, essa epístola tem algo singular, porque ele diz assim, Paulo Silvano, que é o mesmo Silas, que a gente vê em outros textos, e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Paulo era o apóstolo, provavelmente era o chefe aqui, era quem dirigia, mas essa carta é escrita por Paulo, Silas e Timóteo. Ambos estão preocupados com essa igreja. Ambos estão, então, se envolvendo por essa igreja, porque eles passaram por ela. Eles visitaram aquela igreja, conheceram aqueles irmãos, vivenciaram com eles, passaram um tempo com eles, conviveram de crises, passaram por dores com eles. Então, Paulo mostra a preocupação deles. A primeira coisa que ele faz, então, além de escrever essa carta para encorajar, para que eles continuem na fé e reconhecer o benefício do que eles tinham recebido no Senhor, ele diz que ora por aquela igreja. Ele dá sempre graças a Deus por todos vocês. E aqui tem uma questão interessante, porque possivelmente o que Paulo está dizendo aqui não é mera demagogia. A ideia, quando ele vai dizer que dá graças a Deus por todos eles, é a ideia mesmo que Paulo possivelmente citava o nome daqueles irmãos. Ele dava nome às pessoas que ele orava. Ele lembrava das pessoas, dos momentos que eles conviveram, dos momentos, talvez, de troca de refeição, ou dos momentos de tensão, um momento de alegria. E Paulo diz que eles, juntos, sempre oravam ao Senhor, fazendo menção deles, preocupados, então, porque eles passaram por eles. O Senhor direcionou, e quando você lê o livro de Atos, você vê que Deus estava direcionando eles para se encontrarem com aqueles irmãos. Paulo queria ir para outra região e Deus não deixou e conduziu eles para chegasse ali na região da Macedônia e depois fosse para a Grécia. E então eles conhecem aqueles irmãos e têm um cuidado por eles e ora por eles. E eles reconhecem então que aqueles irmãos em Tessalônica, uma cidade tão grande, uma cidade que tinha um movimento do comércio muito grande, que passava muita gente, que estava ali realmente o contexto de cidades grandes, onde havia promiscuidade, havia marginais, porque em Atos fala que as autoridades religiosas chamaram os marginais para se levantarem contra Paulo e os seus companheiros. Então, era uma cidade como toda cidade grande. Havia promiscuidade, havia a necessidade do trabalho, a construção de uma família, e Paulo reconhece que dentro dessa cidade, Deus tem aqueles que pertencem a Ele. Dentro dessa cidade, Deus tem a sua igreja. Então, Paulo não escreve necessariamente, e é interessante pensar isso, ele não escreve a igreja de Tessalônica, ele escreve a igreja dos Tessalonicenses, aos cidadãos de Tessalonicenses que estavam ali e eram um povo do Senhor, eram irmãos do Senhor. Isso mostra uma proximidade, uma preocupação que Paulo tinha. João Calvino, quando vai comentar a respeito, então, desse sentido dele dizer que esses são a igreja dos Tessalonicenses que estão em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, é porque não há igreja fora de Deus, e não há presidência à igreja que não seja no Senhor. Se é Cristo quem reina, é Ele quem toma as rédeas de toda a igreja. Por isso que ele diz que é a igreja dos Tessalonicenses, mas é uma igreja que está firmada em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Ela está fundamentada em Deus, ela está reunida sob a autoridade de Cristo, ela é unida pelo nome de Jesus Cristo. Então, Paulo reconhece
que ali em Tessalônica, nessa cidade, que era uma cidade realmente grande, importante, haviam pessoas que eram amadas do Senhor e pertenciam ao nome do Senhor. Mas é interessante pensar, porque Paulo escreve dizendo que eles oram sempre, dando graças a Deus, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar. Paulo, junto com Silas e Timóteo, quando estavam reunidos, seja em Bereia, seja em Corinto, plantando outras igrejas, precisando pregarem, mas eles se reuniam e oravam por aqueles irmãos. Eles agradeciam a Deus pela vida daqueles irmãos. Eles citavam nomes, lembravam, tinham na memória o que aqueles irmãos passaram. Não apenas isso, então, ele, além de orar, ele os encoraja com as suas palavras. No fato aqui, escrevendo uma carta, mas havia outras formas. É interessante isso, meus irmãos, porque nós, quanto igreja, devemos nos preocupar e sermos gratos por aquelas pessoas que o Evangelho coloca no caminho. Que por viver a fé, por causa da fé, o Senhor vai inserindo elas no nosso caminho. Quantas pessoas a vida de fé, o Evangelho já te apresentou? Provavelmente você já passou por outras comunidades, ou quem sabe você veio de outra igreja, talvez já viveu em muitos lugares, conheceu muita gente por causa da fé, mas você é grato por essas pessoas, você se lembra dessas pessoas, você se lembra das experiências que já teve com essas pessoas. Porque com o passar do tempo a gente vai perdendo isso, vai perdendo essa noção, vai perdendo esse hábito mesmo. É um hábito interessante. Paulo diz que fazia isso por diversas igrejas. E ele diz que sinceramente ele fazia isso. E orava até por igrejas que ele não conhecia, porque é o caso que ele faz em Romanos. Ele dizia que orava por aqueles irmãos, o desejo de se encontrar com eles, de compartilhar algo por eles, mas ele orava ao Senhor, apresentando aqueles irmãos como grato pelo que o Senhor estava fazendo por eles. Por isso eu quero estimular você a criar o hábito de ser grato por aquelas pessoas que já passaram no seu caminho. Por ser grato e justamente orar, fazer menção na oração por aqueles irmãos que talvez você não tenha mais contato, já perdeu o contato, já mudaram de cidade, mas são fruto daquilo que o Senhor colocou no caminho. Não há coincidência. O crente não crê em coincidência. Não há coincidência para o cristão há providência do Senhor. É o Senhor quem cruza as nossas histórias para uma história maior, para a história de Jesus. Você tem a sua história, você tem a sua origem, eu tenho a minha, mas quando nós nos encontramos por causa do nome do Senhor, é em direção ao único caminho, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então é interessante isso. Separe essa semana para você elencar algumas pessoas que marcaram a sua caminhada de fé. Talvez você esteja começando a sua caminhada de fé, não tem muito tempo na fé, mas há pessoas que Deus está direcionando, colocando na sua caminhada para te conduzir à glória do Senhor Jesus Cristo. É interessante, meus irmãos, essa preocupação. O povo de Deus, então, é esse povo que vive grato e preocupado às necessidades daquele que ele já se encontrou no caminho, aquele que já passou, que já cruzou pelas suas estradas. Mas a segunda coisa que Paulo nos exorta aqui também, ou nos encoraja, é a sermos gratos pela evidência da graça de Deus na vida dos irmãos. Sermos gratos pela evidência, pelos fatos reais e concretos do que o Senhor está fazendo na vida das pessoas. E para isso Paulo apresenta então aqui a primeira tríade do texto. Observe o verso 4, o verso 3, ele diz: lembrando-nos diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da fé de vocês, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados, que Ele os escolheu. Tanto pode ser, o verso 4 pode ser tanto quanto a confirmação do verso 3, quanto também a confirmação do verso 5. Não entendo que Paulo tenha proposta só de ordem de uma sequência, mas ele está mostrando que
o fato de Deus ter os escolhido, de Deus ter, talvez na sua versão esteja realmente o Senhor os elegeu, o comportamento de vocês, a forma como vocês receberam a palavra e a forma como vocês estão agindo, a forma como vocês estão vivendo. Eu sou grato a Deus por isso, porque isso evidencia que a palavra do Senhor, ela transforma vidas. A palavra do Senhor, ela transforma a nossa forma, a nossa conduta, e ele usa, então, 3 fatos aqui. Ele fala dessa fé operosa, dessa fé que é fé viva, dessa fé que trabalha, dessa fé que envolve tanto a aceitação do Evangelho, a confiança em Deus, em Jesus Cristo, mas também uma fé operosa, é uma fé obediente. A própria palavra do Senhor nos mostra que a fé sem obras ela é morta. A fé sem a transformação, essa graça que não transforma a minha vida, ela não tem valor. Então, essa fé que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, essa fé que quando alguém verdadeiramente crê em Jesus Cristo, quando alguém realmente aceita a mensagem do Senhor, ela se torna alguém operosa no reino de Deus. A salvação do Senhor, a graça do Senhor, ela nos conduz ao serviço. Quanto mais é robusta a nossa fé, quanto mais é uma fé madura, quanto mais nós temos essa consciência do que o Senhor fez por nós, quanto mais nós nos dedicamos ao trabalho por Ele. Por isso que algumas pessoas se dizem, olha, nós não podemos saber quem é o escolhido de Deus ou não, quem são os eleitos de Deus ou não. Mas Paulo está dizendo que é possível, mesmo que essas pessoas aqui, elas falham. Paulo está elogiando aqui, mas depois ele vai repreender, vai falar que eles têm muitas coisas para corrigir, a promiscuidade deles, essas dúvidas com respeito se o Senhor vai voltar ou não, ou como que vai ser. Ele era um povo que era falho, mas Paulo entendia que mesmo sendo falhos, nesse mundo caído e antigo, eram pessoas que estavam vivendo a nova criação de Deus. Mesmo caídas, mesmo falhas, eram pessoas que, por ouvirem a palavra do Senhor, elas estavam vivendo em serviço ao Senhor. De você olhar e falar, realmente, essa sua dedicação, esse seu serviço ao reino do Senhor, isso aquece o meu coração. A fé operosa. Mas, por outro lado, Paulo fala também a respeito da dedicação do amor. O amor, que não envolve só esse sentimento. Paulo não estava dizendo aqui essa dedicação ao amor, que eles viviam um romantismo, a igreja, paz e amor. Não, não era isso. Paulo estava dizendo justamente de algo que demonstra a entrega pela causa do Senhor. Esse amor operoso que é movido nos cristãos é fruto do próprio amor de Deus Pai. A palavra do Senhor diz que com grande amor o Senhor, o Pai, nos amou, dando-nos o Senhor Jesus Cristo quando éramos ainda pecadores. A manifestação, então, o cristão demonstra o seu amor. O amor que ele recebeu de Deus é demonstrado de um para com os outros, na forma como ele lida com Deus, na mesma forma como ele lida com os irmãos. E é interessante porque Paulo usa uma palavra aqui, na minha tradução está dedicação, em algumas está abnegação, que é uma labuta arduosa, algo mesmo que demanda muita energia dele. É um trabalho pesado. É algo que demanda todas as suas forças, toda a sua dedicação. É alguém que está disposto, determinado a viver aquilo por amor, mesmo que isso envolva todas as suas energias. É o que o apóstolo Paulo expressa, ele diz que ele estava disposto a gastar-se e se deixar gastar pela fé dos irmãos. A expressão de um amor não é mero sentimentalismo, mas é essa capacidade de entender que foi alvo da graça do Senhor, que não há outra forma dele viver a não ser manifestando esse amor às outras pessoas, servindo com atos de amor, de abnegação, de entrega, de dedicação ao Senhor, servindo as outras pessoas. Paulo olhava para aqueles irmãos e vendo o amor deles, vendo a fé deles, ele identificava: esse povo é povo de Deus. É esse povo que o Senhor escolheu antes que o mundo fosse mundo. É esse povo que o Senhor escolheu pela graça. Isso eles estão vivendo, mesmo sendo difícil, mesmo falhando, tropeçando, mas a forma como eles se relacionam, a forma como eles se comportam entre eles é manifestação da pura graça do Senhor. Ele diz: eu dou graças ao Senhor por isso. Mas o outro tripé,
Ou a outra vertente que Paulo usa aqui, então, dessa tríade, é que ele fala da esperança firme, ou da firme esperança. A esperança que é a expectativa, então, confiante de que Deus continuará a cuidar do seu povo, de que o Senhor irá fazer o seu povo vencer as provações, de que a maldade, o sofrimento que eles estão enfrentando, o pecado, isso terá um fim um dia. Que haverá um dia em que esse povo chegará à bem-aventurança do Senhor, desfrutarão da graça do Senhor de forma plena, futura, total. Essa esperança, e ele vai dizer que é na esperança do nosso Senhor Jesus Cristo. Não era na esperança, e lá em Atos capítulo 17 tem uma tensão, porque eles vão acusar Paulo que ele estava pregando outro rei, outro governador que não fosse César, dizendo que Jesus era rei. Mostrando que a esperança do cristão não está no governo, não está no Estado, mesmo que seja acusado contra isso, ele está dizendo que a esperança do cristão está naquele que é o Rei do universo. A esperança está no Rei, no Senhor, não está na troca da nova contratação do seu time, não está na esperança de um novo emprego, não está nisso, a sua esperança está no Senhor, que ressuscitou dentre os mortos e nos dá a certeza de novo lugar. A garantia do Senhor, ele vai dizer, essa esperança é viva, é segura no Senhor. Possivelmente você observou aqui que há uma ordem diferente do que Paulo faz lá em 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13 é o famoso texto, né, que é usado nos casamentos, a fé, esperança e o amor, entre todas elas o que permanece é o amor, e realmente. Mas na proposta dos coríntios, eles precisavam mesmo de amor. A tensão deles era climática, porque a ênfase de Paulo aos coríntios precisava de amor, porque era uma igreja que estava num separatismo total, alguns se orgulhando com seus dons. Mas em Tessalonicenses, eles precisam mais mesmo dessa firme esperança no Senhor. Por isso que, propositadamente, Paulo coloca aqui a esperança como ponto final. Porque eles estavam vivendo com a fé operosa, nesse amor laborioso, mas eles estavam perdendo as suas esperanças. Eles estavam vendo muitos irmãos abandonarem a fé, estavam vendo muitos irmãos serem perseguidos, muitos irmãos desistindo na caminhada, e Paulo diz, olha, mas eu estou feliz porque vocês estão mantendo a firmeza da esperança no Senhor Jesus Cristo. E não abandonem isso, eu sou grato a Deus, porque posso ver que a eleição do Senhor é confirmada em vocês. Meus irmãos, à luz do que Paulo está fazendo aqui, há uma lição importante. Nós precisamos focar nas evidências da fé, do amor e da esperança na vida dos irmãos. Nós somos muito rápidos para ver as falhas das pessoas. Nós somos muito rápidos para ver o desânimo das pessoas. Somos fáceis para identificar o pecado do outro, somos fáceis para criticar os outros, mas o que Paulo está dizendo aqui, ele tinha repreensões para aquela igreja. Mas o que ele faz primariamente é encorajar o que havia de bom naquelas pessoas. Ele elogia, ele estimula aquelas pessoas. É algo que nós precisamos então focar. Focar na fé, olhar, olha meu irmão, a sua fé, a forma como você tem lidado com a situação, isso me estimula. Eu vejo a forma como você lida em amor para com seus filhos, a forma como você lida no seu serviço aqui na igreja, e isso me estimula. Mesmo que você saiba que ele falha, mesmo que você saiba que ele tem as suas pedras de tropeço, mas você tem as suas. E nós precisamos uns aos outros nos animarmos quando vemos algo assim acontecer. Paulo está dizendo, eu dou graças a Deus porque eu vejo que a fé de vocês está amadurecendo. Eu sou grato ao Senhor. Olha como nós somos hipócritas. Quem aqui estimula a agradecer a Deus porque vê que os outros estão crescendo? Então o apóstolo Paulo nos mostra isso. Que quando nós temos essa consciência de que é um povo escolhido do Senhor aonde nós convivemos, que é um povo que está fundamentado em Jesus Cristo, nós precisamos uns aos outros nos estimularmos. Aqui está uma coisa boa, escreva para alguém essa semana, alguém que você admira a fé dela. Você sabe que passou por tanta coisa, mas ela continua ali. Mesmo que tenha as suas dificuldades, mas você sabe que ela tem mantido a sua fé ao Senhor. Talvez você sabe de alguém que tem dedicado ao seu amor para com o filho, para com o marido e sofrido por causa disso. Estimule, anime, encoraje, mas não deixe que você seja o primeiro a apontar.
a criticar. Estimule a ação de graça ao Senhor. Agradeça ao Senhor pela vida dos irmãos que o Senhor te colocou no caminho, que o Senhor te colocou na caminhada, que o Senhor colocou para que você convivesse junto. Nós somos chamados, então, a viver na fé, na esperança, no amor, fruto do que o Senhor nos deu. É possível, irmãos. E procure fazer isso, procure ver nas pessoas as evidências da eleição do Senhor. O fruto do Senhor. A manifestação, então, dessas coisas, da graça do Senhor crescendo na vida das pessoas. E encoraje, elogie e ore por elas. Mas Paulo também diz que nós somos chamados, então, a reconhecer a eficácia da pregação do Evangelho. A reconhecer a eficácia da palavra que nós cremos. No contexto dos Tessalonicenses é interessante, porque é comum passar pelas cidades, era até quase que uma profissão, o filósofo que passava pelas praças e pregava a sua filosofia, ensinava a sua filosofia, muitos com meros sofismas, levantando questões, dúvidas sobre as pessoas, outros eram apenas céticos, que levantavam perguntas sem respostas, só para criar mesmo a admiração das pessoas, e era caracterizado mesmo pela boa retórica, o discurso bem elaborado. E eles passavam ali, faziam críticas às vezes ao governo, estimulavam as virtudes, mas a vida deles era uma vida que muitas vezes não condizia com o que eles falavam. Era comum ouvir histórias de filósofos que eram expulsos da cidade porque eles pregavam uma coisa e depois iriam para os prostíbulos da cidade, ou eram famosos por serem beberrões. E aí Paulo está escrevendo dizendo, olha, a mensagem que chegou até vocês é diferente do que vocês estão acostumados. Vocês viram que o que passou, o que nós fizemos com vocês, é fruto de coisa real e verdadeira. Porque aqueles homens faziam, e aqueles filósofos tinham motivações duvidosas, tinham um belo discurso, mas uma prática reprovável. E Paulo escreve dizendo, vocês sabem que o nosso evangelho, a palavra do Senhor, não chegou a vocês somente em palavra, mas em poder do Espírito, plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir, ou o nosso procedimento entre vocês, para o próprio bem de vocês. Paulo cita, então, aqui também outra tríade. Primeiro ele fala, então, da palavra. O apóstolo Paulo, ele usou métodos mesmo de discurso, de inteligência. Ele sabia a importância de se falar bem, de falar com clareza, mas ele entendia que isso por só não era suficiente. Ele, quando esteve ali, ele precisou, em Atos 17, diz que ele arrazoou, expôs, teve que explicar, mas mostrando que a pregação dele não era só um discurso, não era só mais uma filosofia, era algo diferente de tudo que eles haviam ouvido. Por quê? Porque era fruto do poder do Senhor. Que, embora houvesse belas palavras, embora ele fosse articuloso no seu debate, pudesse defender muito bem as suas ideias, ele sabia que o que dava poder para aquilo era a operação do Espírito Santo de Deus. Não era só o intelecto, ele sabia que aquilo poderia ir mais a fundo, atingir o coração daqueles homens. Ele diz, porque o nosso evangelho, então, não foi só por palavra, mas também com poder, crendo na ação do Espírito Santo sobre vocês. O poder de pregar. Então, Paulo entende que esse poder do Espírito Santo de Deus era a energia do próprio Deus. A ideia, a palavra para poder é dinamis, que tem essa ideia de dinâmica, de energia, de mover de Deus. É o que dá a vivência da palavra do Senhor. O Espírito do Senhor, então, nos mostra que o Evangelho não é meras palavras, não são invenções dos homens, porque seria inútil, seria apenas um mero discurso, mas o Evangelho é o poder de Deus que trabalha no coração do homem. Porque se o Evangelho do Senhor fosse mera palavra, a gente continuaria só estudando o Evangelho nas aulas de filosofia, como um mero ensino como pastor. Mas o Evangelho do Senhor, mesmo sendo tão perseguido, mesmo sendo tão atacado,
mesmo pessoas morrendo, por causa disso ele continua alcançando o coração das pessoas, e não porque está no poder do pregador, não está na sabedoria dos homens, mas está no poder do Espírito Santo de Deus. E é por isso que ninguém pode deter esse poder, por isso que ninguém pode impedir o avanço da igreja, por isso que ninguém impede o crescimento da palavra do Senhor, que ela cresça e se multiplique, porque é poder de Deus e ninguém prende isso. Mas Paulo disse que ele falava isso com convicção, como quem cria no que ele estava dizendo. Há um comentarista que diz que a convicção é o efeito imediato da presença do poder de Deus nos corações daqueles que pregam. É quando você prega a palavra do Senhor e sabe que ela é poderosa e você tem convicção que ela é poderosa para fazer. Que mesmo sabendo que sejam situações impossíveis, mesmo que sejam corações duros, você sabe que a palavra do Senhor ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. Paulo está dizendo, o que falei para vocês não tem a ver com algo que é imaginação dos outros, não tem a ver com algo que eu nem acredito e inventei só para que vocês prestassem atenção. Não, eu falei com convicção, porque eu tenho vivido e sofrido por causa desse poder, por causa dessa palavra. E vocês sabem disso, porque a forma como eu vivi com vocês foi de bom procedimento. Ele fala assim, para o próprio bem de vocês, ou para o amor de vocês. Por isso que Paulo tinha preocupação, ele pede para que Timóteo volte. Ele tinha preocupação de que alguns começassem a acusar Paulo só de mais um filósofo, só de mais alguém que passou ali, arrecadou o que ele queria e foi embora. Mas Paulo diz, olha, diferente de tudo isso, a mensagem que nós falamos pode acabar com a minha vida, podem me matar, me prender, mas a mensagem é poderosa e eu creio no que eu falei para vocês. Meus irmãos, você crê que o Evangelho do Senhor é poderoso para transformar a vida de alguém? Quando você fala de Jesus para alguém, você realmente crê que a palavra do Senhor pode mudar a vida daquela pessoa? Quando você lê a palavra do Senhor, quando você busca a palavra do Senhor, quando você ouve a palavra do Senhor, você realmente crê que isso é poder de Deus para a sua vida e para a vida de quem precisa. A palavra do Senhor é fundamentada nisso. Diferente de todo ensino, podem haver ensinos mais belos, mais bem elaborados do que a palavra do Senhor, do que uma pregação pregada num domingo à noite, mas nenhum ensino pode alcançar o coração do homem, transformar e mudá-lo, nem que seja por um simples versículo ou por uma grande pregação. O poder do Senhor é manifestado no Evangelho do Senhor. Creia na palavra do Senhor. Tenha convicção, tenha certeza do que a palavra do Senhor pode fazer. Tenha convicção, esteja certo que a palavra do Senhor, o próprio Deus diz que ela não volta para Ele vazia. Ela cumpre o seu propósito. Talvez você não tenha a certeza da palavra do Senhor, mas ainda assim ela é poderosa para fazer e transformar a vida das pessoas. De gerar uma nova vida nesse mundo antigo. De gerar uma nova esperança, uma viva esperança, uma dedicação em amor, uma fé sólida, em meio a dores e sofrimentos. A palavra do Senhor, ela não pode ser negada e nem impedida. Reconheça a eficácia da palavra do Senhor na sua vida e na vida de outras pessoas. Não subestime o poder do Evangelho. Ele transformou e vem transformando vidas ao longo dos anos. Mesmo sendo tão atacado, mesmo sendo tão combatido, mesmo sendo tão questionado, ele continua sendo o poder de Deus. Para concluir, meus irmãos, eu quero só fazer algumas perguntas. A primeira delas é: você é grato pelos irmãos que o Senhor tem te dado? Você é grato pelas pessoas que o Senhor te colocou na caminhada? Por irmãos que talvez estão distantes, mas você já se esqueceu de muitos deles. Você é grato pelo crescimento, pelo amadurecimento daquelas pessoas que você conhece. Você agradece a Deus porque sabe que as pessoas estão crescendo na fé. Ou você só reclama da sua comunidade, só critica, está pronto para apontar, para reclamar, para procurar as falhas e os defeitos, ao invés de ser grato ao Senhor pela fé, o amor e o crescimento, a esperança. E por fim, você crê no real poder do Evangelho. Você realmente crê no Evangelho do Senhor.
Você realmente crê que a palavra do Senhor é poderosa para transformar as vidas? Quando você fala de Jesus para alguém, você fala apenas como uma obrigação, como um peso, como dúvida, como alguém que é distante? Ou você fala crendo que aquilo pode mudar a história daquela pessoa? Como pode mudar a sua história? O povo de Deus é chamado a viver em fé, amor e esperança, pelo poder do Evangelho do Senhor. Vamos orar? O Senhor é o Deus da igreja, o Senhor é o Deus da história, que ao longo do tempo, dos anos, o Senhor tem chamado as pessoas para viverem na dimensão da graça do Senhor, viverem como o povo do Senhor. Assim como houve um povo ali em Tessalônica, há um povo em Anápolis, há um povo no Brasil. E clamamos que o Senhor nos ajude a viver nessa fé, que é fé operosa, nesse amor que se dedica com toda força e energia, na viva esperança de que o Senhor voltará, irá eliminar toda dor, todo sofrimento, de que a noite vai passar, de que Satanás e os seus demônios serão finalmente derrotados, de que toda dor e toda lágrima será enxugada e iremos viver com o Senhor. Mas enquanto isso, Pai, nos ajude a vivermos como o povo do novo mundo, manifestando o seu poder, a tua graça e o teu evangelho. Cuida da gente, Pai. Dá-nos um coração mais grato pela obra do Senhor, um coração mais grato pelos nossos irmãos, aquelas pessoas que estão na nossa jornada, que o Senhor tem colocado para a gente conviver. Dá-nos um coração grato. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Lembrando então que nós estamos retornando à nossa programação na quarta-feira. Estamos tendo um período de oração, também uma pregação da palavra do Senhor. Então não deixe de participar. Venha mesmo buscar ao Senhor. E também esse final de semana que a gente comemora o aniversário da igreja, a gente não vai deixar passar em branco. O pastor Daniel Braga, que é presidente do nosso presbitério, estará aqui pela manhã. E também à noite o pastor Johnny. Ambos são filhos dessa igreja, passaram por essa igreja. Então seja grato pela vida deles nessa semana. Ore por eles, pela família deles. E que o Senhor possa realmente conduzir-nos e guardar-nos nessa semana. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos dar a bênção do Senhor, rogar a bênção do Senhor. Faça assim com as suas mãos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, não só agora, mas para todos sempre. Amém e amém. O Senhor nos conduz em paz, segurança para as nossas casas.